Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto e nesse vídeo nós vamos resolver a questão de número 30 da primeira prova de qualificação da UERJ lá do ano de 2019. A questão fala o seguinte: um número n inteiro e positivo que satisfaz a inequação n² menos 17n mais 16 maior que zero é. Bom galera, antes de resolver qualquer questão de matemática, o que você tem que fazer é sobre o que essa questão fala. E nesse caso é bem direto, né? A gente tem uma inequação do segundo grau para resolver. Gente, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, vamos lembrar de como é o gráfico de uma função do segundo grau. Porque isso aqui, n² menos 17n mais 16, nada mais é do que uma função quadrática, né? Uma função do segundo grau. E a gente sabe que toda função pode ser escrita, né? Pode ser representada por um gráfico. No caso de uma função do segundo grau, o gráfico ele pode ser uma parábola voltada para cima, como está aqui no desenho, ou uma parábola voltada para baixo, como está aqui também, né? Para cima é uma curva desse primeiro tipo, e para baixo uma curva desse segundo. O que acontece, galera? Quando você tem aí uma função, né, o gráfico da função, repara que existem partes que estão positivas e partes que estão negativas. Como assim? O que acontece? Quando você está no eixo x, o eixo x é o seu zero, né? Lembrando que os valores da função são representados pelo eixo y. Quando você está em cima do eixo x, o y vale zero. Acima do eixo x vale um número positivo, abaixo do eixo x vale um número negativo. Então, quando você faz um desenho tipo esse primeiro gráfico, olha o que está acontecendo. Nessa parte aqui do meio, você vai ter valores negativos, porque o gráfico está abaixo do eixo x, e aqui no início e aqui no final, você vai ter valores positivos, porque o gráfico está acima do eixo x, ok? Esses pontos aqui, que estão marcados de azuis, são um ponto aonde tem essa troca, né? Todo mundo aqui vai ter resultados positivos até chegar nesse primeiro ponto. Depois, todo mundo vai ter resultados negativos até chegar nesse segundo ponto. E a partir daí, todo mundo vai ter resultados positivos de novo. Esses pontos são os pontos onde a gente tem a troca, tá? Olha esse segundo caso. Aqui no meio eu vou ter valores positivos, porque está acima do eixo x. E nas pontas eu vou ter valores negativos, porque vai estar abaixo. Para a gente saber, galera, se uma parábola é voltada para cima ou voltada para baixo, a gente olha o a dessa função. Como assim, né? Quando você tem uma função quadrática, geralmente a gente usa a letra x, mas você pode usar qualquer outra letra. Nesse caso aí, a gente tem o n. A gente tem n² e o n elevado a 1, né, que a gente escreve só n. Junto com essas letras, a gente tem o que a gente chama de a, b e c. O a ele é sempre o valor que vai estar junto da letra ao quadrado, nesse caso aí do n². Junto é o número que está multiplicando, tá? Aqui, como não tem nada, a gente vai considerar que esse a é 1, porque 1 vezes n² é o próprio n², né? É como se tivesse um 1zinho aqui na frente do n. O b vai ser o valor que está multiplicando a letra. No caso aqui, o n está sendo multiplicado por menos 17. E o c vai ser sempre o número que está sozinho. Nesse caso aqui, o c é o 16, né? Porque o 16 não está multiplicando nem o n, nem o n². Então fica assim, a igual a 1, b igual a menos 17 e c igual a 16. O que vai me dizer se a parábola é voltada para cima ou voltada para baixo é justamente o valor desse a. Se o a for maior que zero, ou seja, positivo, é para cima. Se o a for menor que zero, ou seja, negativo, é para baixo.
Nesse caso aí, o 1 é positivo, então a nossa parábola vai ser igual essa primeira aqui, com a curva para cima. E aí vamos começar a resolver. Galera, para eu saber aonde é positivo e aonde é negativo, eu preciso saber quais números estão nesses pontos. Por exemplo, se eu tiver 3 e 5 nesses pontos aqui, eu sei que é positivo até o 3, entre o 3 e o 5 seria negativo, depois do 5 seria positivo. Então o que a gente tem que achar é quais são esses valores. Galera, nesses valores, né, eles sempre vão estar em cima do eixo x. E em cima do meu eixo x, a minha função dá zero. Por isso a gente sempre vai colocar n ao quadrado menos 17n mais 16 igual a zero. Eu quero saber quando que isso dá zero, tá? Isso aí, galera, é uma equação do segundo grau. E aí a gente tem duas formas de resolver. Ou você utiliza a fórmula de Bhaskara, ou você usa a fórmula de soma e produto. Nesse caso, é mais fácil usar a fórmula de soma e produto. O que é a soma e o produto? Quando você tem uma equação do segundo grau, você sempre vai ter duas respostas ao final. Essa fórmula da soma já me diz qual vai ser o resultado se você literalmente somar elas, adicionar elas. E a fórmula do produto vai me dar o resultado caso você multiplique. Então, por exemplo, se você aplicar a fórmula aí, menos b sobre a, o b é menos 17. Então, menos 17 vai dar 17 positivo. O a é 1. 17 dividido por 1, 17. E o produto é c sobre a. O c é 16, o a é 1, 16 sobre 1 é o próprio 16. Isso significa, galera, que a gente vai ter x1 e x2. Se você somar, fizer x1 mais x2, você vai ter 17. E se você multiplicar x1 vezes x2, você vai ter 16. Para que números isso acontece, galera? Se você pensar um pouco, vai ser para o 1 e para o 16. Olha, 1 mais 16 dá 17. 1 vezes 16 dá 16. Esses números, eles satisfazem, né, a soma e o produto. Então, a minha resposta é 1 e 16. Significa que nesse gráfico eu vou ter algo parecido com esse desenho que está aí. A parábola voltada para cima e os pontos nos números que nós achamos. Galera, o que ele está perguntando? Para quais valores de n isso aqui é maior do que zero? Um número maior que zero é um número positivo. Aonde que está dando positivo aqui? Antes do 1, né? Ele está em cima do eixo x. E depois do 16. Aqui no meio a gente vai ter valores negativos. Tá bom? Então, o que ele está perguntando? Qual é o número n inteiro e positivo que satisfaz isso daqui? Gente, seguinte, vai ser positivo para valores menores do que 1, ou seja, se eu colocar 0, se eu coloco menos 1, se eu coloco menos 2, na hora que eu fizer a conta, eu vou ter um resultado positivo. Se eu coloco valores maiores do que 16, ou seja, 17, 18, 19, também vai dar positivo. O que ele está perguntando? Qual é um número inteiro e positivo? Ou seja, dessas opções, qual é, né, a que dá certo? No caso, o 17, porque o 17 é o único que está menor que o 1 ou maior que o 16. No caso, o 17 é maior que 16. O 2 é maior do que 1 e menor que 16. O 7 também. O 16 também. Ou seja, a única resposta certa aí é o 17, né? Ele estaria para cá, numa região que dá positivo. Ok? Então, galera, se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, por favor. E também me diz se existe alguma prova que você quer que eu resolva aqui no canal. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.